Pai poderoso e maravilhoso é o nosso Deus. Estamos aqui para mais uma conversa com Deus, conversa com o Senhor, um diálogo com Deus. Para mim e para você que está aí observando aqui a palavra do Senhor. Vamos lá. Porque quando você se decide se levantar para proteger, para cuidar, quando você decide escolher proteger as pessoas, proteger a sua família, proteger causas sociais, proteger tantas coisas, o povo, não é? Então, aqui está resumida aqui essa palavra do Senhor, não é? Sobre Débora. Débora, vamos lá, Juízes 5, versículo 7. Débora, mulher profetisa, corajosa, destemida, determinada, e de fé. Vamos lá, Juízes 5, versículo 7. Está escrito assim: ficaram desertas as aldeias, sim, em Israel, ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Levantei-me por mãe em Israel. Compreendendo aqui esse contexto de Débora, Débora era uma mulher líder, profetisa, juíza. Ela apacentava o povo de Israel. No capítulo 4 de Juízes, eu já preguei sobre esse capítulo 4, maravilhoso capítulo, onde o título é A Soberania de Deus e a Honra Perdida. Porque muitas pessoas são levantadas para cuidar de pessoas, de causas da sociedade, cuidar inclusive também da sua família. Então, elas são levantadas, mas tem outras que são chamadas e levantadas também, são chamadas para lutar por tantas coisas, e elas negam esse chamado, como no caso de Baraque, no capítulo 4, né? Ele negou o chamado do Senhor. Ele só foi porque Débora falou que ia para a batalha. Ora, um comandante dizer para uma mulher juíza, falar para ela: se você for, eu vou. Então, por isso que o título é A Soberania de Deus e a Honra Perdida. Mas aqui no capítulo 5, eu estou agora focando aqui no título, na comparação que foi feita sobre Débora como mãe em Israel. O que é mãe? Né? Mãe é aquela que cuida, que protege, independente se gerou ou não. É aquela que está ali guardando, cercando, se dedicando ali àquela causa, àquelas pessoas, àquela sociedade. E assim que Débora agia também. Era uma mulher corajosa. Ah, mas irmã, eu não tenho filhos. Você tem as pessoas para você cuidar. Tem causas sociais para você cuidar. Assim como Débora fez. Lutar, batalhar, ela cuidava, ela zelava, ela aconselhava, ela fazia todas as coisas de um pastor, de líder, de liderança. Era uma líder nata, foi chamada para isso. Você mulher, na sociedade, você tem um papel importantíssimo. Não se desanime, não deixe a sua autoestima ficar lá embaixo, não por causa de palavras, por causa de fofocas, por causa de tantas pessoas invejosas que chegam para você e falam: você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Qual é a sua intenção nisso aí? Defendendo essas causas assim, orando, jejuando e fazendo tantas coisas por essas pessoas que não dão a mínima para você, mas você tem que cumprir a sua parte. Israel estava em ruínas. Quando ela fala aqui, ficaram desertas.
cessaram as aldeias. Tem algumas bíblias que falam assim. Por que ela está falando? Ficaram desertas. Ficaram desertas de pessoas lutadoras. E é por isso que ela foi levantada. Ela se levantou. Eu me levantei. Eu me levantei. Eu me levantei. Então, ela foi levantada em primeiro lugar por Deus. Senão ela não estaria ali profetizando, nem apacentando, nem cuidando, nem zelando, nem julgando o povo. Ela não estaria ali se não fosse por permissão de Deus. Mas ela se levantou. Ela fala que me levantei como por mãe em Israel. Porque ela fazia isso tudo aqui. Ela zelava, ela cuidava, ela protegia. Quando você se levanta para proteger algumas pessoas, causas, não precisa ser literalmente pessoas, mas um povo, uma sociedade, um grupo, o que seja, você tem que ter aquela garra, aquela determinação aqui que é dada por Deus. Que é dada por Deus. Não negar fogo, não fazer como Baraque fez. Se você for, eu vou. Mas como assim? Se você for para a obra, se for para a luta, eu vou. Se você não for, eu vou. Que negócio é esse? Que isso? Não, você, mulher. Você, mulher, é levantada para assumir posições que homens estão negando. Estão negando. Mulheres batalhadoras, literalmente mães. O que é uma mãe? O que é um projeto mãe? Que daquele projeto saem vários filhotes e vão ser distribuídos aí. Então, eu tenho o projeto social, que há muito tempo atrás eu dava aulas para jovens trabalharem no escritório, como se comportarem numa entrevista e tal. Na minha profissão, eu dava aulas para aqueles jovens e hoje eles estão bem empregados. E todos eles me chamam de mãe. Mãe, minha mãe, estou com saudades. Ligam lá do trabalho deles. Olha, mãe, eu estou aqui por sua causa. Então, são coisas pequenas que você, para os outros parece pequena, mas para nós não é. Para nós que estamos fazendo esta proteção, esse guardar. Porque eu observava, os jovens estavam ali sem direção, iam procurar um emprego. Como procurar emprego? Sem experiência. Como assim? Como assim procurar emprego sem experiência? E o que eu fiz? Fiz esse levantamento. Ocupei aqui o escritório e ensinei a muitos mesmo. E eles me chamam de mãe hoje. O caso de Débora aqui. Ela guardava, ela cuidava, ela zelava, se dedicava, ela guerreava. Você tem que lutar, mulher. Estou falando especificamente. As mulheres cuidadoras, cuidando, guardando, zelando, defendendo. Sim, defendendo. E ela fala, me levantei sim por mãe. Israel estava em desespero, estava em ruínas. Estava sendo assolado 20 anos pelo rei Jabim. Então, e aquele comandante Císara, cruel por demais. Então o Senhor, o que fez? Deu a honra para quem? Para uma mulher. Para uma mulher. Qual mulher? Jael. Mas era tão fraquinha. Não é fraquinha, não. Não era fraquinha, não. O Senhor faz assim. Te lança no fronte de batalha. Aí você tem que escolher. Eu luto ou vou morrer. Ou vou morrer. Foi o caso de Jael. Jael, quando aproveitou aquela oportunidade que o comandante Císara estava fugindo de Baraque e Débora, né? Ele foi se esconder numa das cabanas lá dela, da tenda dos queneus, que Jael era a esposa de Éber, o queneu, não é? Então ela se escondeu ali e falou assim para ela, olha, se alguém perguntar por mim, diz que não tem ninguém aqui. Ela, sim, meu senhor, claro, ofereceu o melhor para ele, ofereceu
queijo, manteiga e leite, muitas coisas. Aí ele tomou aquela infusão, como ele estava cansado de fugir, né? Ele dormiu. E o que Jael fez? Ela teve que escolher que se ela deixasse aquele homem vivo, você sabia o que aconteceria, não só com as mulheres, com crianças, com os homens inclusive. As mulheres era terrível. Eles faziam coisas horríveis, entendeu? E ela sabia, ela conhecia a fama de Sísera. Ela sabia do que eles eram capazes de fazer, do rei Jabim. E o que ela fez? Ela decidiu encerrar aquela tragédia ali, aquela opressão. Aquela era uma opressão terrível sobre o povo de Israel. Não somente sobre Israel, sobre todos os povos em volta. Então, quando você toma uma decisão assim, você tem a orientação do Senhor e ela foi lançada no fronte de batalha, ela teve que escolher: ou vou morrer aqui, se eu não encerrar essa situação aqui. Você sabe como já preguei sobre isso? Você sabe como foi encerrado, né, a situação. Então, voltando para Débora, a juíza, a profetisa, a mulher corajosa, a mulher de fé. E você, mulher, tem um papel tão importante. Não se sinta assim desmerecida. Não, meu Deus, eu não tenho nem como assim explicar que tem muitas mulheres que pensam assim: eu não sou capaz, eu não consigo. Não, através do Espírito Santo, o Senhor te levanta. O Senhor te levanta e você vai para a guerra. Você vai para a guerra em oração, em jejum, em ação. Mas eu vou esperar Deus agir. Você tem que agir. Você tem que agir. Nós temos que agir. Sim. Está na frente de batalha? Tome a decisão. Ou você age ou você vai morrer. Débora, quando Baraque falou para ela: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. O que ela fez? Certamente eu irei. Certamente eu irei. O que uma pessoa assim, franzina, aparentemente, né, responderia para um comandante que falava assim: se você for, eu vou. Se você não vai, eu não vou. É você que é o comandante. Não. Ela sabia que ela estava no comando, porque Deus tinha falado com ela. Deus tinha falado com ela e falou para ela: fala para Baraque, chama Baraque. Ela deu a ordem para Baraque. Como Baraque viu que era uma mulher, menosprezou. Só que ele menosprezou o chamado de Deus. Então, não menospreze, mulher. Não menospreze. Não, eu sei que você não subestima o chamado do Senhor. Mas ouça a voz do Senhor. Você é importante demais. É levantada como mãe de várias causas sociais. É levantada como mãe da sua própria família. Sim, cuidando do seu esposo, dos seus parentes. E tem mulheres assim que abarca mesmo ali, abraça. E, eu tenho uma irmã, o nome dela é Maria. Ela é uma líder nata. Então, lá onde eu morava, até os 7 anos, ela tomava conta de como nós tínhamos uma situação difícil, ela tomava conta de cada gotinha, assim, do creme dental fazia aquela filinha, né? Aquela fila, aquela escadinha, né? Lá no norte, não é? Aí fazia aquela escadinha, ela gerenciava cada gotinha de creme dental para cada criança ali. Era gerenciar. E não tinha chororô, não. Não, é só isso aí mesmo. E dava até o final do mês. Então, era como uma mãe. E até hoje ela é assim.
ela quer organizar os irmãos, quer juntar os irmãos. Você tem que ligar pro seu irmão para saber como é que ele está. Entendeu? É assim, tem pessoas assim. São mães, entendeu? Mães mesmo, ali, literal, na palavra. Mãe não é só aquela que gera, você sabe disso, né? É aquela que cuida, que ama no coração, que ama, que protege, que guarda, que defende. Oh, meu Deus! Muito obrigado, Jesus. Eu deixo essa breve palavra aqui para você, mulher. Principalmente para você, mulher. A minha mãezinha já se foi, mas eu lembro muito dela. Há pouco tempo fiz um vídeo também. Cuide enquanto há vida. Cuide enquanto há vida. Enquanto está aí no caminho contigo. Não somente pela sua mãe, mas pelas pessoas que estão caminhando contigo. Não importa, você tem que fazer o bem, ser generoso. Não importa o que respondam para você. Você tem que fazer a sua parte. Certo? Amém? Receba essa palavra. Eu recebi essa palavra aqui. Ficaram desertas as aldeias. Estão desertas de pessoas lutadoras. As cidades estão desertas. Estamos passando por períodos tão difíceis. Você sabe disso, mulher? Você sabe disso, mulher? Então, se levante, porque estão desertas de pessoas bravas, lutadoras, de coragem. Estão desertas, sim, as aldeias em Israel. Estão totalmente desertas. Está em ruínas de pessoas honestas, de pessoas bravas, pessoas lutadoras, de pessoas cuidadoras, de guardar, de proteger, de cuidar. Até que eu me levantei. Sim, eu me levantei por mãe em Israel. Aí você fala assim, sim, eu me levanto por mãe na minha cidade, na minha casa, na minha comunidade, no meu país. Faça isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, sim, e comentar também. É tão bom quando vocês comentam. Oh, Jesus, é bom demais. Deus te abençoe e te guarde. Receba essa palavra aqui. Se levante. Vamos, se levante. Porque a cidade está deserta de pessoas assim como você, lutadora, que vai em frente. Amém? Continue a marchar. Em nome de Jesus, parte para a luta. Em oração, jejum e ação. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde.